Graça e paz, irmãos. Esse que vos fala é o evangelista Aldo Eusébio. Hoje nós queremos trazer um pequeno sermão de fácil compreensão para que os meus amados irmãos meditem. O nosso sermão de hoje, ele encontra-se em Mateus 8, 23 ao 27, o texto básico, e temos como tema a tempestade. Vamos ler para nós podermos compreender melhor. Mateus 8, versículo 23 ao 27. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Sempre que Jesus ia no barco para qualquer obra que ele ia fazer, os discípulos o acompanhavam. E não foi diferente, aqui os discípulos o acompanhavam. Eis que no mar se levantou uma tempestade grande, que o barco estava coberto pelas ondas, ele, porém, estava dormindo. Nesse momento, Jesus estava descansando, quando a tempestade começou a atingir o barco. E aqueles que estavam ali começaram a temer. Então Jesus lhe disse... Jesus disse aos seus discípulos, aproximando-se, e despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos a perecer. Estavam com medo, porque o barco estava açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, né? Então, ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então ele, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiam a bonança. Quando Jesus levantou, ele disse: Por que temeis? Irmãos, o Senhor dos Senhores estava ali, o dono das águas do barco, o dono de tudo, o dono da vida, estava ali. E eles temiam estando com Jesus. Jesus tem todo o poder dele está nas mãos dele, e ele faz como quer, como melhor lhe apraz, né? Então aqueles homens, vendo que o vento era contrário, temeram, e ele chamou aqueles homens de pequena fé, e ele acalmou as águas e o vento, né? Vimos também no 26, disse-lhe: Por que temeis, homem de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento, o mar, e seguiu uma grande bonança. Tudo ficou bem. Jesus resolveu o problema e resolve o problema na minha e na tua vida, e na vida daquele que o busca. 27. Aqueles homens maravilharam-se, dizendo: Que homem é este, que até o vento e o mar os obedecem? Queridos, Jesus tem poder. Pode as ondas estar impetuosas na minha ou na tua vida. Podemos estar em mar aberto, em um barco. Podemos até estar temendo, mas não temeis. Porque o Senhor, Ele tem poder para repreender o vento e as águas. Basta uma ordem dEle e as águas baixam. O vento se faz bonança. E os seus conseguem navegar a mar aberto sem nada correr de perigos. É o que nós vimos atualmente, muitas pessoas temendo. Jesus, Ele quer de nós a nossa fé. E Ele sempre diz na sua palavra: sem fé é impossível agradar a Deus. Temos que colocar nossa fé em prática. Temos que saber em nossos corações que o Senhor Jesus é quem nos dá a vida, é quem está conosco nos momentos mais difíceis. Às vezes a tempestade está tão grande dentro de uma família, né? As ondas estão impetuosas na família, mas se clamares ao Pai por bonança, por bons ventos, essas tempestades desaparecerão. Precisamos sempre, em primeiro lugar, crer
como eu lhe falei, sem fé é impossível agradar a Deus. E Ele quer de nós que nós creiamos e tenhamos a fé. É muito importante isso. Nos momentos difíceis da minha e da tua vida, lembra-te, quando olhares para um lado, não tem solução. O lado esquerdo não tem solução. À frente também você não vê nenhuma solução. Olha para trás, ninguém vem em teu favor. Olha para cima, de onde te virá o socorro, socorro bem presente em nossas vidas. Não temas, homem de pequena fé. Temos que termos fé. Ele pode, Ele quer fazer, Ele quer nos ajudar. Basta um toque da sua palavra e tudo se transformará em bonança. Nós estamos ciente e consciente que o Senhor, quando nos comprou pelo preço de sangue, Ele vela por nós. Ele tem cuidado de nós. Nunca pense que está sozinho, porque Ele disse, se tu não me deixares, eu nunca te deixarei. Pode uma mãe esquecer um filho que gerou, mas eu não esquecerei de ti. Então nós temos que lembrarmos sempre, Ele está conosco. O Deus de Israel, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, Ele está sempre conosco. Nos momentos mais difíceis, Ele diz para você e para mim, clama-te a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Muitas vezes, nós estamos até cochilando em dois pensamentos a respeito do nosso socorro. Estamos passando por uma prova, está tão difícil. As pessoas até dizem, e Deus, onde está? Ele está bem presente em nossa vida, para nos ajudar, para nos orientar, para solucionar o problema. Não temas aquele que pode tirar apenas a vida, mas não toca no espírito. Não temas em nada, com ninguém, porque o Senhor vela pelo seu povo. Temos a maior prova de amor que Ele tem por nós, é quando na cruz do Calvário, nas ruas estreitas de Jerusalém, ali Ele foi humilhado, cuspido, chicoteado, mas Ele não abriu mão do objetivo que tinha prometido, a salvação para nós. E com o preço de sangue, Ele nos comprou. E Ele diz até hoje, não temais. Nada pode fazer-nos parar, porque a nossa vida um dia ela vai encerrar, mas o nosso espírito, ele voltará para Deus. Então o Senhor diz, não temas, não temais. Não podemos ser homens de pequena fé, e sim homens de grande fé, porque todo joelho se dobrará diante do poder e da presença do Senhor, quando vier buscar a sua igreja. Que Deus nos abençoe, nos ajude, nos ilumine, nos faça compreender a sua palavra e usar da sua palavra, usar do poder que Ele nos dá. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eu te agradeço pela palavra de agora e te peço, Senhor, ajuda-nos a viver neste mundo tenebroso. Ajuda as famílias, Pai. Ajuda as criancinhas, Senhor. Aquelas que estão na escola, os que estão em casa nesse momento, aquele pai de família que saiu para trabalhar com a intenção de voltar logo mais à tarde, ajuda ele, Pai. Protege, livra do perigo, ajuda aqueles que estão no leito da dor, nos hospitais. Pai querido, eu te peço por todas as famílias do mundo, principalmente por aquelas crianças que estão lá na África, passando por necessidades, Pai, ajuda elas. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Eu te peço e te agradeço hoje, para todo sempre. Amém.